Muito boa noite. Chegando na sua casa, mais um Comunidade em Pauta, um programa da TV Nativos que é sintonizada no canal 6 da NET e Claro TV, também nas plataformas YouTube e Facebook, além do portal tvnativos.com.br. No programa de hoje nós vamos conversar com o professor e escritor Delalves Costa, ele que é natural do município de Osório e tem uma rica vida profissional dedicada à literatura. Delalves, primeiramente agradecimentos aqui por ter aceito o convite e participar do Comunidade em Pauta. Como é que você ingressou nesse mundo mágico da literatura? Muito boa noite, é um prazer tê-lo conosco. Boa noite, prazer é meu, né? Mais uma vez a gente conversando sobre literatura, isso é importante. Né? Eu já venho há bastante tempo trabalhando a literatura, sempre valorizando não só o meu trabalho enquanto escritor, enquanto produtor de literatura na nossa região aqui do Litoral Norte, mas sempre levando Osório, levando o Litoral Norte para as feiras de livros, né, fora da nossa região, buscando divulgar a nossa cultura, buscando divulgar a nossa literatura daqui do litoral, que é tão rica, tão valorosa, né? E eu acho que se nós, eu sempre digo isso, né, se nós daqui da nossa região não cantarmos a nossa aldeia, não escrevermos sobre a nossa cultura, sobre o nosso lugar, sobre a nossa geografia, sobre o nosso povo daqui, né? Se nós não criarmos personagens que transitam por esse espaço, né? Muitas vezes não será o autor de fora que vai fazer esse trabalho. E é importante, né, a gente também marcar o Litoral Norte como um lugar que se produz muita arte, mas essa arte que a gente produz, ela também tem um histórico muito bonito de uma cultura, de uma tradição, não apenas açoriana, como a gente gosta muito de falar, mas um atravessamento étnico, né, muito rico na nossa região, e isso desde dos primórdios, digamos assim, que muitas vezes não é conhecido do grande público, né? Com certeza, muitas vezes, é isso que muitas vezes, porque aqui que a gente fala, né, quem vem de fora, sempre que conhecer o lugar onde está veraneando, onde vai passar suas férias, né? E ele quer saber que lugar é esse, o que tem de cultura, onde tem museu, onde tem memorial, espaços de lazer que tem a questão cultural, lugares que representam a cidade, o balneário, o lugarejo, o distrito, enfim. Né? E muitas vezes a gente tem dificuldade para mostrar esse nosso lugar, dizer quem somos, mostrar que lugar é esse onde a gente vive, onde a gente nasceu, cresceu. E por nós mesmos daqui da nossa região, a gente não conhecer a nossa própria história muitas vezes, né? E aí muitas vezes quem tem essa história são os professores que trabalham história, ou muitas vezes aqueles professores curiosos que querem trabalhar com seus alunos o seu bairro, o nome da sua escola, quer trabalhar a sua localidade, o seu município. Os historiadores, né, que temos uma infinidade de historiadores aqui na região, ainda em atividade. No passado tivemos isso, e escritores historiadores e escritores que nós temos aqui na região, como Rodrigo Trespac, a dona Leda Saraiva, a Marina Raimundo, e tantos outros, o Ivan Terra, e tantos outros que a gente, se fizer uma lista, né, de autores contemporâneos que estão trabalhando a nossa história, a nossa cultura, mas também literatos, autores da ficção, né, que vem aí da poesia, do conto, da crônica, do romance, da novela, e por que não dizer do texto dramático, né? Que também eu acho que falar de cultura de uma região, seja do local ou regional, passa muito, né, por essas pessoas que muitas vezes são detentoras desse conhecimento. Que são, na realidade, os produtores da cultura, os produtores de conteúdo que será levado ao público, seja ele qual for. No seu caso, por exemplo, a literatura, mas nós temos os músicos, temos os historiadores, temos, enfim, a área de teatro também. Agora, Delalves, você tem um viés na poesia muito intenso. Eu gostaria que você falasse um pouco da sua poesia, como é que você se desenvolve para levar as páginas de um livro às suas palavras. Pois é, eu venho da poesia, né? E aí é interessante
eu acho que para colocar minha trajetória, né, eu fui criado pelos meus avós maternos, né, eu sempre digo isso e com muita honra, e isso me emociona muito, porque o meu avô era negro, né, analfabeto, nunca foi isso. A minha avó também é analfabeta, só que o avô era negro, a avó era branca, a avó vem de descendente de italiano com português, o avô negro, né, descendente de escravos da região do Morro Alto, Prainha, aquela região, né, e aí que se estabeleceram, o avô estabeleceu em Maquiné, na Vila Costa do Céu, na Costa do Céu, na localidade, e a avó no Mundo Novo, um pouco mais à frente de Maquiné, e os dois se encontraram lá na década de 40, 50, né? Difícil, um negro com uma mulher branca, o preconceito que sofreram, né? E esse meu avô não era alfabetizado, né? Nunca foi à escola, porque a escola não era obrigatoriedade naquele período ali, e nem né? tinha em abundância como Nem tem hoje. tinha abundância, imagina uma pessoa morando no interior, Maquiné era interior, muito interior, né? Relacionado àquela época com Osório, né? Que era a sede, digamos assim, de um município que pegava, vai de Capivari até Torres, digamos assim, né, de Mostardas. E aí esse meu avô, talvez vem do negro essa questão de contação de história, da oralidade. Né? Então meu avô vem uma idade de contar histórias, ele era um contador de histórias. Né? Na cultura africana tem o tal do griot, sim, né? Que é aquele que é a memória do lugar, é o tipo memorialista que vai resgatando as histórias e vai dando continuidade à tradição, à cultura, né? Claro que eu não posso dizer que o meu avô era um griot, digamos assim, porque já estava em outra cultura, né? O atravessamento cultural, mas ele tinha esse viés de contador de histórias, né? E eu cresci junto com eles, esse casal, né? Ouvindo histórias do meu avô, histórias do folclore brasileiro, histórias de assombração que ele contava muito, história que ele inventava, que ele ia trabalhar na olaria, tinha que atravessar uma mata e correu uma bola de fogo atrás dele. Depois de um tempo, quando eu fui para a escola, é o tal do boitatá, daí vem a questão do folclore, né? A escola chegou um pouco depois, então eu sempre digo que o meu primeiro professor de literatura é o meu avô. E meu avô me contava muita história versada também, né? Talvez por encantamento, o verso, contar uma história em prosa, muitas vezes em verso, ela encanta mais, né? E o meu avô contou. Então a literatura vem por esse primeiramente da oralidade. E aí, um trabalho de feito, eu já deveria ter uns 15 anos, né, em Osório, morando em Osório já. E aí um trabalho de escola que era fazer uma paródia de uma poesia. Aí eu escolhi a poesia do Vinícius de Moraes, uma das poesias dele, De Repente, né? E tinha que fazer uma paródia, um trabalho da professora Tama Carniel, que foi secretária até de Cultura de Osório, alguns anos atrás, né? E aí fiz a paródia, a professora gostou, e eu comecei a fazer outras paródias de outros poemas. A professora, quem sabe tu não começa a escrever os teus próprios textos, porque tu tem criatividade, né? E aí eu parei de fazer paródias, né, com as poesias dos meus autores, que são meus autores hoje preferidos, Mário Quintana, Vinícius de Moraes, Fernando Pessoa e alguns outros, né? Carlos Drummond de Andrade, Manuel Bandeira. E aí comecei a escrever meus próprios textos com 15, 16 anos. Mas eram textos juvenis, né? Textos sem nenhuma objetividade, não tinha assim, eu quero ser escritor, quero ser poeta, essa questão toda, né? Era uma coisa inocente. Inocente, mas um adolescente. Um despertar. Um despertar, né? E muitas vezes alguns amigos estavam assistindo jogo de futebol, e muitas vezes eu sempre digo que eu tive uma reclusão naquele período ali, porque eu era o colorado e muitos amigos e primos em casa eram gremistas. Então, enquanto eu estava comemorando aquela 94, 95, 96, 97, o Grêmio lá em cima, eu tinha que achar alguma coisa para fazer naquele momento. E aí a literatura entrou com muita força, claro, pela leitura, então a leitura é importante, né? Mas conhecendo os autores por meio da leitura, eu comecei também a me influenciar. Opa, eu quero escrever assim, eu gosto de escrever assim. Fui colocando no papel, registrando no papel, muitas vezes em papel de padaria, ia tomar um cafezinho em algum lugar. Você tem ainda esses registros? Alguma coisa eu tenho ainda, eu tenho até cadernos daquele período, de escrever caderno de lápis, escrever ponto 2, né, que se chamava, que era de desenho até, né? Eu tenho romances escritos de 120, 180 páginas, eu tenho 2 romances. Imagina, a grafite, a lápis,
romances que eu nunca publiquei, talvez eu nunca vá publicar por questões, um texto muito juvenil, né? Mas está lá como relíquia minha. E poemas, eu tenho poemas desse período, assim. Agora, quando é que surgiu a primeira obra sua? Qual foi o seu primeiro livro? Meu primeiro livro foi... O que foi para o papel? Né, foi Coisas que Faltam em Mim, né? Um livro até diferente esse livro, porque... o livro sempre é caro, né, para a gente publicar um livro. Imagine início de 2000 ali. Esse aqui é bem diferente. Bem diferente, né? Então é um livro que ele é um livro envelope, né? São cartões, né? Esse é o diferencial. E aí, por não ter verba para publicar um livro como hoje, um livro de páginas, todo ele bonito, colorido, costurados, a questão toda, né? E muitas vezes não tinha nem conhecimento como fazer isso, né? E aí, um amigo de Osório também tinha um jornal de artes, eu tinha um jornal de artes em Osório, o senhor Clovesi, artista plástico, né? Ele disse, mas por que vamos fazer um livro mais simples? O que tu acha? Vamos, né? Eu já tinha uma produção muito grande ali no ano 2000, 2001, 2002, né? E aí foi naquele período ali que eu participava muito de concurso de poesia naquele período, né? E esses concursos de poesia foi que deu aquele nivelamento, opa, tô começando a escrever bem. Tem alguma coisa por Tem aí. alguma coisa interessante aí, né? E aí comecei a participar de concurso fora de Osório, Roque Gonzalez, Santo Ângelo, para fora mesmo, né? Que tinha havido os concursos de poesia. E comecei a ficar em segundo lugar, né? Ganhar menção honrosa, ser classificado entre os melhores. E aquilo ali começou a chamar a atenção de algumas pessoas aqui em Osório. Aí comecei a publicar poesias no jornal de Osório, no diário. As pessoas começaram a ter o interesse, pelo meu trabalho, né? E eu tive a minha mãe, né? À época, uma entusiasta do meu trabalho, então a mãe ia nos lugares, aí quando eu tinha participado de um livro cooperativo, então, ganhei segundo lugar, mas daí eu tenho que pagar para participar do livro, eu compro 2 páginas. Né? E aí a mãe ia nos empresários em Osório, meu filho escreve, ganhou um prêmio, ele tem que participar e não tem como bancar, tem como dar uma ajuda de custo, e a mãe era cara de pau, ela ia nos lugares, né? Tinha muitos amigos empresários, né? E foi daí que eu também hoje eu tenho muitos amigos empresários que eu começaram a conhecer naquele período lá, quando eu tinha 18, 19, 20, 21 anos, a mãe fez um esforço muito grande e eu comecei a publicar. Daí eu tinha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 livros cooperativos com autores do Brasil inteiro. E o meu primeiro livro foi esse livro aqui, Coisas que Faltam em Mim, que eu chamo de Poestal, que é um livro envelope, né? Sim. Bem mais barato, mais em conta. E é um livro que eu fiz porque, como eu participava de saraus, né? E aí esse livro é muito bom para sarau, porque tu entrega um cartãozinho para cada um e tá todo mundo com o livro na mão. Né? Esse livro que a gente conhece, convencional, é um livro que tu entrega para alguém, tem que esperar. Exatamente. Né? Esse aqui então, e era a minha proposta nesse início, era divulgar. Eu queria divulgar. E eu fiz 500 exemplares, até o envelope era azul, né? Vendi todos em pouco tempo. Aí eu fiz a segunda edição, que foi o envelope laranja. Né? E aí foi a partir dali que as pessoas começaram a conhecer meu trabalho, professores, meus colegas de faculdade, fiz letras, comecei lá em 2001, né? Começaram a conhecer meu trabalho, meus próprios colegas que faziam letras já trabalhavam em Tramandaí, já trabalhavam em escola de Imbé, já trabalhavam em escola do Cará, trabalhavam em escola de Cidreira, Osório mesmo, começaram a me chamar para ir até a escola para conversar com seus alunos. Né? E a primeira escola que eu fui, eu lembro muito bem que é a Escola Olavo Bilac, em Imbé, foi a professora Fabiana Assunção, né? Que me chamou, ela era minha colega de letras, né? Imagina, 60 alunos de letras, eram 57 mulheres e 3 homens, e eu estava lá nesse meio fazendo letras, né? Muito mais mulheres, né? E aí, muitas professoras ali me chamavam para ir nas escolas. Então, a partir daquele momento que um me chama aqui, outro me chama lá, eu comecei a ser conhecido também dentro das escolas. E muitas vezes eu ia conversar com um grupo de alunos numa escola, mas tinha outros professores que me conheciam. Passava, me conhecia. Eu quero te levar também na minha escola, na outra escola que eu dou aula, porque geralmente o professor não dá aula só em uma, né? Até em uma, em 2, em 3, né? Você é um exemplo disso. É um exemplo disso, né? Bom, o Delalves, como nós comentamos agora, ele também fez a sua faculdade, se formou e hoje é professor. Como é que você une o trabalho de escritor, que já com uma certa consagração, e nós vamos falar disso,
com o trabalho dentro da sala de aula, com o dia a dia na sala de aula? Quando eu comecei a trabalhar em sala de aula, eu acho que foi em 2006, ainda como contrato, né? Contrato CIE ainda, né? E eu lembro que eu fiquei 2 anos, 2006 e 2007, ou 7 ou 8, agora não lembro muito bem. Foi no município de Osório também. À época, ainda os professores me conheciam, mas eram alunos pequenos, do 6º ano, 7º, mas não tinha ainda essa dimensão. Né? Ter um professor que escreve aquela questão. Né? 2010 eu entro na escola rural. Né, para trabalhar com o ensino médio. Saio do fundamental, dos pequenininhos, vou trabalhar com os maiores, primeiramente com o 2º ano, em 2010, no lugar de uma professora minha, né, que foi minha professora, né, que trabalhava muito teatro na escola rural, a professora Carmen. Né, e aí, no ano seguinte, 2011, eu fui trabalhar no lugar de uma outra professora, aí no 3º ano, que foi minha professora também no lugar dela. Ou seja, elas foram se aposentando, né, e o aluno, o cara que gostava de ler, o cara que gostava de literatura, foi lá e fui trabalhar. Na época, o professor Dilson era o diretor na escola rural. E nesse período, sim, daí começaram, aí me descobriram que eu era escritor, que eu tinha livro, né? Daí quando fui me apresentar, sou professorando, assim, só que eu não sou muito de fazer uma autopromoção. Eu não curto muito isso, eu acho que as pessoas vão descobrindo em algum momento, né? E aí os outros professores... Né? Começaram, tu sabe que o professor antes de português de vocês, você escreve livro? Sabe? E aí começava a curiosidade. E aí depois desse período 2010, 11, 12, daí sim, daí já começaram a descobrir, aí alunos do 2º ano que não eram meus alunos, dava aula só pro 3º, já começavam, o ano que vem você é o professor antes, daí já descobri qual era o meu livro, que já queria chegar lá com, eu já li teu livro, sabe aquela questão de fazer uma amizade no início do ano, aquela questão toda. Fazer a média com o professor Anderson. E aí sim, daí começaram a me chamar de professor Del Alves, né? Tanto é que muitos undershow, né? Do jeito que eu dava aula, brincando, porque eu sempre tive aquela máxima que a sala de aula não pode ser chata, por mais que eu trabalhe língua portuguesa, que muitas vezes é muita regra, muita questão, por mais que eu trabalhe literatura, que muitas vezes é pedante, discutir uma obra, debater, ir com profundidade, muita teoria, eu sempre dava muito leveza, né? E isso eu acho que me fez, me tornou um professor reconhecido pelos meus alunos como um professor apaixonado pelo que fazia. Isso, né? tu via o reflexo disso nos alunos, porque o Rubens Alves foi uma pessoa fantástica dentro da educação brasileira, ele tem dezenas, centenas de livros escritos, ele dizia... que o aluno que gosta do seu professor, este vai aprender. Vai, é verdade. Então, era essa a minha... Porque eu estava ali, eu já sabia aquilo ali. Eu não precisava mais daquilo para mim. Mostrar para o aluno que eu era um supra, que eu sabia muito. Tanto é que quando eu não sabia o que eles me perguntavam, eu dizia, gente, eu isso eu não sei, eu vou pesquisar para ver. Eu sempre fui muito sincero, muito aberto, muito nessa parte. E aí eles começaram a me chamar de professor de Laos para cá, professor de Laos para lá, né? Tanto é que a escola rural sempre teve 60% dos seus alunos, os alunos não eram de Osório. Capão, Xangri-Lá, Maquiné, Terra de Areia, Tramandaí, muitos alunos em Bé, então... com certeza eu tenho alunos espalhados, imagina, eu trabalhei de 2010 até 2022, imagina quantas turmas passaram por mim, quantos alunos, né? Muitas vezes tinha anos que eu dava aula para 6 terceiros, então de 200 e poucos alunos por ano, muitas vezes, né? Então, é muito aluno em 12 anos que passaram pela sala de aula onde eu estava lá, me esforçando, eu sempre dizia, o professor Anderson é inteligente. Não, gente, eu sou esforçado, né? Porque tem toda essa questão, para escrever, tem que ler muito, tem que ter um conhecimento a mais. E às vezes chegava, li meus livros, muitas vezes sem eu pedir, nunca coloquei meu livro como leitura de aula, nunca trabalhei um poema meu dentro de uma prova de português minha, nunca fiz isso. E parece que, não fazendo isso, parece que dava mais resultado ainda, porque eu parecia meio o professor mistério, assim, que como assim? O professor escreve, lança livro e não diz para nós, não vem para a sala de aula, sabe? Aí é aquela questão deles procurar, muitas vezes chegavam os alunos, professor, eu peguei teu livro para ler. Daí mostrava, assim, para mim, ficar, o professor tá feliz. E aí eles me descobriam muitas vezes em algumas galerias, né? Sim. Até faz pouco tempo, aluno do 6º ano, do ano passado, veio a Tramandaí no museu, e tem o memorial da Academia dos
dos presidentes, dos escritores, ele foi os presidentes, ela tirou uma foto, mandou para mim, professor, te encontrei aqui numa galeria em Tramandaí, sabe? E em Osório, na biblioteca, na Fax, tem uma galeria do curso de letras também lá que fizeram. Eu acho que é bacana isso, porque a gente não precisa, eu sempre digo assim, eu não preciso dizer eu sou escritor, eu sou poeta, sabe? Eu até, às vezes eu fico dizendo, será mesmo que eu sou? Mas o livro tem que me levar. A partir do momento que o livro é o mais importante, eu deixo o livro como o mais importante, agora o livro não vai sozinho, ele vai levar o autor. Eu acho que a gente tem que ter essa humildade de saber que se nós estamos tendo leitores, estamos de alguma forma contribuindo com a formação, não apenas como leitor, mas como cidadão de crianças, de jovens, né? E por que não dizer de adultos que estão pela primeira vez lendo nosso trabalho, eu acho que isso é mais importante. Agora, Adelalves, você citou a Academia de Escritores do Litoral Norte. Essa é uma entidade que existe já há bastante tempo aqui no litoral e que congrega escritores de vários municípios, Torres, Capão, Osório, Imbé, Tramandaí, Cidreira, enfim, fazem encontros periódicos, trocam ideias, publicam. Nós temos a antologia de escritores do Litoral Norte, participam principalmente de feiras do livro. Como é que é esta academia? E você teve a honra de ser o presidente. O que isso significou dentro da sua carreira? Primeiramente, maturidade. Né? Eu acho que a academia, quando ela se constituiu em 2007, se eu não me engano a data, eu sou muito ruim de data, né? Aí eu recorro sempre aos historiadores, né? Mas em 2007 a academia ela se constituiu, ela começou de uma circunstância sem objetivo, que foi um encontro para discutir literatura na Feira do Livro de Capão. De repente os autores se reuniram depois, marcaram uma data para começar a pensar como que a gente poderia pensar a literatura, a cultura da nossa região, mas principalmente a literatura, em que nós todos nos conhecêssemos. Porque a partir do momento que nós não nos conhecemos, como que a gente quer que o público nos conheça? Né? E foi dessa maneira que a gente começou a pensar, e não era academia no seu início, né? Era uma associação ainda, né? E naquele início ali, já começamos com autores de Capão, de Osório, de Tramandaí, de Imbé, de vários locais, ainda éramos poucos ainda, muito mais autores de Osório e Capão, porque começou aquele movimento, mas muito mais como uma congregação para nos conhecermos primeiro. Poxa, quem são os autores de Capão, quem são os autores de Tramandaí, quem são os autores de Imbé, quem são os autores de Osório? Porque parece que fica meio que segregado, né? E eu rebato muito isso, porque a cultura no litoral é assim, o músico fica num lugar, o escritor no outro lugar, o cara do teatro em outro lugar. Como é que a gente vai lutar por uma cultura que seja forte na nossa região, no nosso município, se os próprios segmentos de arte, eles não se entendem, não conversam entre si, né? Muitas vezes lança-se um livro, não tem ninguém da música, ninguém do teatro, ninguém de uma outra artista plástico. O artista plástico, muitas vezes, faz uma vernissagem, não tem um escritor, muitas vezes, participar, a não ser que seja amigo próximo, então a gente fala aí muito isso, né? E estar lá dentro da academia foi um período de uma maturidade muito grande, porque eu era um dos mais jovens, eu e o Rodrigo Trespac, naquele primeiro momento lá. E nós, primeiro presidente foi o Gerry Almeida, o segundo presidente foi o Rodrigo Trespac, e o terceiro presidente, se eu não me engano, fui eu. Né? Então, e aí aprendi muito em ser presidente, primeiramente como escritor, fazendo parte daquele grupo, porque eram pessoas que muitos tinham uma experiência muito grande, com já livros publicados. Eu não tinha livro, assim, eu tinha esse livro, mas não tinha aquela coisa de publicar com editora, de ter todo esse trabalho fora, e lá tinham autores, historiadores, contistas, cronistas, romancistas que já tinham lançado na Feira de Porto Alegre, já tinham um trabalho de dar palestra, aquela questão toda. Então, esse foi o aprendizado que eu sempre procurei tirar o melhor desses momentos, né? E quando eu fui presidente, eu instituí algumas questões. Primeiro foi o estatuto, que nós já estávamos em construção quando eu entrei como presidente, ele se encerrou na minha gestão, digamos assim. No segundo momento, era fazer com que tornássemos profissionais lá dentro, porque as pessoas iam nos lugares assim, eu faço gratuitamente, eu vou a qualquer lugar. Daí começamos a pensar, não,
peraí, gente, nós trabalhamos, nós Exatamente. estudamos, nós investimos, poxa, se paga músico, se paga teatro, se paga muito pessoal que vem de fora para dar palestra, escritor que vem de fora para dar palestra, por que nós também não podemos? Que seja um mínimo, né? Feira de livro, por que a gente não tem uma banca, os escritores do Litoral Norte não tem uma banca nós, né? E foi aí que foi a primeira vez que nós tivemos, minha luta em Osório, foi a Feira do Livro de Osório, nós conseguimos uma banca na Feira do Livro só de nós escritores do Litoral Norte. Eu lembro que minha mãe trabalhou, meu irmão trabalhou, porque as pessoas não podem, porque, imagina, eu trabalhava, a Solange de Imbé trabalhava em outro lugar, Almeida trabalhava, também nós fizemos uma escala de todos que poderiam, eu posso à tarde de terça-feira, eu posso na quinta-feira pela manhã, eu posso ficar à noite de terça, fizemos uma escala, e tinha alguns turnos que não tinha, daí mãe, vamos lá, né? A mãe, na época, podia, em alguns momentos, vamos lá. E aí a mãe, por isso que eu digo, a mãe sempre foi minha entusiasta, eu pedi, ela ia lá. E começamos a ter espaço nas feiras de livro, começou aí. Começamos, em alguns momentos, os autores ser contratados nos seus municípios, né? E que hoje já virou um hábito, os municípios, né? pagarem isso. os escritores locais, o que não acontecia. Claro, chamavam escritores de fora, pagavam muito bem esses escritores, e os nossos escritores ficavam de mão vazia. Isso. Assim. E até a academia mesmo começou a ganhar também um pouco mais de visibilidade. Né? E a parte, claro, na gestão seguinte, o Mário Feijó, e começou as outras gestões, aí sim, ou seja, é uma caminhada. Né? Mas lá dentro, a maturidade, o aprendizado que eu tive e conhecer realmente a nossa região, para hoje eu consigo falar sobre a literatura contemporânea da nossa região por meio das próprias antologias, como você bem falasse, a academia faz isso, mas autores que já estiveram lá hoje não estão mais, mas continuam produzindo nos seus municípios. Eu acho que vale sim apenas essa união e a cultura do litoral começar a reconhecer não só do seu município, mas de todos, né? Delauvis, eu tenho um rápido intervalo. Depois do intervalo, Comunidade em Pauta segue conversando sobre cultura, conversando sobre literatura com Delauvis Costa. Estamos de volta com o Comunidade em Pauta. Hoje falando sobre cultura, falando sobre literatura com Delauvis Costa. Ele que é escritor, também professor. E nessa sua jornada, ele também profissionalmente vem atuando em editora. Porque, na realidade, o escritor ele pode ter os seus livros de forma independente, né, sem uma editora, mas nós sabemos que os grandes escritores, as grandes obras, elas passam por uma editora. Delauvis, como é que você chegou a esse patamar de ter uma editora, de trabalhar com uma editora e trabalhar para uma editora? É uma trajetória interessante, né? Porque nós vivemos numa região, né, a gente já conversou, não investe muito em cultura, né, e na literatura menos ainda. Nós vivemos muito atualmente o contemporâneo, a cultura da música é muito forte, né, e a literatura ela não tem tanta visibilidade na nossa região como tem na região de Porto Alegre, essa efervescência, nos grandes centros, tipo Caxias, Pelotas, né? Tanto é que nós, livrarias mesmo aqui, muitas vezes a gente tem uma ou duas em alguns municípios maiores, né? Muitas vezes é papelaria, bota livraria e papelaria, mas o que mais tem é papelaria, né? Então a literatura não é o produto mercado, digamos assim, o investimento, né? E
um autor daqui tem mais dificuldade de entrar nesse mercado. E eu acredito que muitos autores daqui da região, de todos os municípios, pode pegar de Torres até Mostardas, né? São autores que se descobriram na literatura, né? Muitas vezes sem ter feito oficina, né? Porque hoje tem a própria PUC tem oficina de escrita criativa, e quantos autores oferecem oficinas para o autor iniciante, aspirante, ou que já escreve, quer se aperfeiçoar, quer publicar seu primeiro livro com uma editora, né? Lá atrás a gente não tinha muito isso. Isso é de 10 anos para cá, 6 anos para cá, que se proliferou esse mercado editorial, esse mercado de se profissionalizar enquanto escritor. E a internet também popularizou. Hoje a gente começou nós publicar nossos textos na internet, né? Ou espontaneamente no Face, no Instagram, ou muitas vezes as revistas digitais, muitas vezes os jornais que fazem isso. Mas eu já escrevo há mais de 20 anos, né? Comecei com 15, mas lá para meus 22, 23, comecei a publicar mais, digamos assim, na imprensa, em jornais, em revistas, ir para as rádios, divulgar não só o meu trabalho, mas divulgar literatura de modo geral, né? E comecei independente. Como eu disse, muitos escritores de Torres da Mostarda começaram de forma independente, começaram a escrever seus textos, entregar para um professor de português ou alguém de literatura, ou um outro amigo escritor que também tinha um certo conhecimento de textos, de narrativas, para fazer a primeira leitura, fazer alguma correção, vamos lá, vamos publicar, né? Tanto é que hoje eu digo assim, que eu tenho algumas reportagens de antigas, que eu digo, como é que eu escrevi isso aqui? Como é que alguém deixou publicar essa poesia aqui no jornal? Como é que alguém não disse isso lá atrás? Começa a estudar um pouco mais a literatura, porque, poxa, hoje eu posso dizer assim que eu tenho uma literatura um pouco mais madura, né? Que já tem algumas... que meu texto tem alguma qualidade, porque se foi finalista de algum prêmio importante da Academia Rio Grande de Letras, é porque alguma coisa tem, né, nesse poeta norte-litorâneo, né? E tantos outros valores daqui também, né? A gente estava conversando antes, não só na literatura, mas na música. Começamos a ter um destaque também, nossos músicos daqui da região, intérprete, saírem daqui, serem reconhecidos em outros municípios, até em outros estados, né? E eu acho que está faltando um pouco mais isso para a literatura, né? Parece que nós autores daqui, a gente valoriza muito ainda a Feira do Livro de Porto Alegre e nossas feiras regionais daqui, né? E tem muitas feiras pelo estado, né? E você já perambulou por elas também. Isso, já ando perambulando por essas feiras, e aí como independente, muitos livros meus comecei assim, ia numa gráfica, buscava um orçamento, ia na outra gráfica com aquele orçamento, é o seguinte, esse valor aqui tem como baixar um pouco, conseguia... Pegava aquele segundo orçamento, ia numa outra gráfica, ou seja, buscar preço, porque a gente também não tinha esse valor todo. Muitas vezes por meio de patrocínios, como tem meus primeiros livros lá, se olhar no verso da contracapa, tem algumas marcas de empresas que patrocinaram o livro. Então, e tem outros autores que eu sei que fizeram isso também, e isso não é nenhum demérito, pelo contrário, nessa iniciativa público-privada, eu acho que a iniciativa privada também tem que fomentar a cultura no seu município, na região, do autor, porque fomentando a cultura, todos saem ganhando, né? Eu acho que o importante é isso. Mas, e depois, com o tempo, divulgando trabalho em outros lugares, e aí a questão de se qualificando também, porque eu comecei a me qualificar, eu tenho que ler mais, né? E não ler apenas livro, que eu já sou leitor há muito tempo da literatura, mas começar a ler como se faz. Começar a buscar teoria mesmo, começar a me buscar autores que já escreveram sobre o processo de escrita, seja o processo da poesia, do conto, da crônica, como que se constrói a narrativa, um romance, os personagens, como é que eles podem ser construídos, confeccionados, como é que se constitui dentro do processo, né? O que é um narrador personagem, o que é um narrador observador, um narrador onisciente, na poesia, qual é a diferença de poesia e poema, né? O que é um poetrix, o que é um soneto, sabe? E comecei um haikai, né? E aí tem o conto, tem o mini-conto, microconto, mini-crônica. Poxa, tem tanta coisa, gêneros e subgêneros. Pô, eu sou um professor de literatura, primeiramente, né? Então tem que conhecer isso. Mas uma coisa é conhecer para ser professor. Uma outra coisa é conhecer para colocar em prática aquilo ali, porque é muito difícil.
É um processo, né? Como o primeiro livro, muitas vezes, vai ser de um grande escritor hoje, que já tem seu 10º livro, pega o primeiro e o último, com certeza houve uma trajetória, houve um processo, uma evolução, uma maturidade, um estilo que depois do 3º, 4º livro ele vai se refinando, né? E muitas vezes, quando o primeiro livro ele é reeditado por uma grande editora, porque o autor já está na grande editora, ele reescreve muitas coisas, ele faz um volume revisado e ampliado, né? Então, tem esse processo também. E eu sempre digo assim, às vezes eu digo, como que eu lá atrás eu publiquei isso? Mas eu não nego isso que eu fiz lá atrás, que eu publiquei, porque era o meu tempo de escritor, era o meu processo. Era o aprendizado. Era o aprendizado, é a questão de estar influenciado por outros grandes autores. Eu acho que o processo de um escritor, ele passa por várias etapas, várias fases também. Até porque o nosso pensamento, ele vai evoluindo à medida que você vai tendo mais conhecimento das mais diversos setores, não apenas na questão de literatura, mas o seu dia a dia como pessoa faz com que a sua escrita ela vá andando num caminho diferenciado. As nossas leituras e as nossas experiências de mundo, nossas relações de um com o outro, muitas vezes as nossas andanças, né? O quanto a gente aprende de um lugar para o outro, né? Convivendo com outros autores, outras regiões, outras culturas, o quanto isso nos traz de subsídios também para a nossa literatura, né? O quanto o nosso olhar vai ficando depois de um tempo, ele vai envelhecendo, mas no sentido de experiência de vida, o quanto nós vamos dando atenção para certas coisas que lá atrás a gente não olhava, né? Por isso que eu digo assim, eu tenho que cantar minha aldeia, mas para cantar minha aldeia eu tenho que conhecer a minha aldeia, né? Eu tenho que ouvir as pessoas, eu tenho que conhecer as pessoas, conhecer as realidades, as culturas, como é que as pessoas vivem, como é que eu vou escrever um romance. Começou escrevendo agora um romance, eu estou há 2 anos, 2 anos de laboratório, comecei a escrever no final do ano passado, né? E eu sei que esse ano acho que não vou terminar ele ainda, porque é um processo, é o meu primeiro. E é um processo mais longo também, né? E aí, desse independente, vou lá, publico meu próprio livro, eu tenho vantagem porque eu vendo ele. Posso botar mais barato, né? E aí, me tornei um pouco mais conhecido, e aí comecei a enviar meus livros para a editora. Algumas editoras de São Paulo, editora aqui do Rio Grande do Sul, e hoje eu trabalho com 3 editoras, as 3 publicam o meu livro. Eu não tenho, num primeiro momento, desembolsar, digamos assim, a não ser quando eu compro o livro consignado, a editora, eu te envio 30 livros, eu preciso de 30 livros. Eu compro 40% do valor do livro e aí eu vendo um pouquinho mais para ter o meu lucro, digamos assim. Mas se eu não quiser comprar o livro da editora, não preciso. Eu vivo só com a porcentagem que ela vende. E hoje eu fui com uma das editoras que eu publico, né? Publiquei 2 livros, que é o Extemporâneo, né? Que é um livro de poesia, né? E isso aí que foi de 2019. E editora Coralina. Coralina, editora Coralina. E esse outro que eu lancei em 2020, né? Que é Onde Mora o Bicho-Papão, que é uma novela infanto-juvenil que ela vem falar das coisas da nossa região, 2021 na verdade, né? Que vem falar um pouco das coisas da nossa região, que eu crio uma cidade fictícia de Cantagalo. Claro, Cantagalo existe em vários lugares, né? E aí eu crio um vilarejo de Cantagalo, onde as histórias infantis e juvenil, todas elas vão passar nesse Cantagalo, né? E aí é de cultura açoriana, que ali também tem o negro, que ali tem o imigrante alemão, o italiano, que ali vai ter o indígena, né? Então, cada história que eu vou contando, narrando, vai ter esses elementos que são nossos daqui da região. E aí eu tenho que ler os autores da nossa região, os historiadores, aí tem que escreveram sobre o açoriano, escreveram sobre o negro, escreveram sobre o indígena, né? Eu preciso me abastecer. E um dos livros que me influenciou muito foi um livro da dona Leda Saraiva, que fala das lendas, dos contos populares daqui, para escrever a minha história sobre onde mora o bicho-papão, né? Que não tem nada a ver com o bicho-papão em si, aquele, né? Mas que influencia, né? E aí, essa editora Coralina gostou do meu trabalho e veio o convite, né? Para trabalhar para ela como avaliar originais, né, os originais que vão chegando, como eu faço ainda, mando original para a editora tem até 6 meses, muitas vezes, para dar uma resposta, avaliar e dar uma resposta. Ó, Delaus, teu livro às vezes demora, já teve livros que demorou 4 meses, o livro demorou 2 meses, né, depende muito, né? Se o livro ele tem um apelo,
naquele momento, é um livro que fala de tal coisa, você podia publicar antes. A editora vai lá e puxa ele e faz a publicação dele antes. Mas tem até 6 meses, né, para dizer, dar uma resposta se o livro vai ser publicado, não vai ser publicado. E eu tive felicidade, todos os livros que eu enviei, porque eu não sou de enviar livro todo mês, né? Eu tenho essa questão de, tanto é que no ano passado eu não lancei nada, eu tenho essa questão da maturidade, o livro tem que ser bem feito. Quando eu envio, eu já envio um livro que eu sei que ele vai ter ele pode ser aprovado, né? Não tenho certeza, mas é um livro que eu já escrevo ele com um olhar mais apurado, não lanço ele com antecedência, vou lançar agora, quero porque quero, né? Tudo dentro do seu tempo. Tudo dentro do seu tempo, maturidade, né? E aí a editora me convidou, né? Deláudio, não quer trabalhar para avaliar a original, depois que um livro é aprovado, não quer fazer o trabalho de preparação de originais, né? E essa preparação de originais, né, eu faço 2 trabalhos na editora Coralina, que é avaliar originais que chegam lá, né? Se é um livro infantil, se é um livro infanto-juvenil, se ele é de poesia, muitas vezes eu avalio, faço uma leitura prévia dele, esse livro aqui é um livro interessante, é um livro que, né, para a editora, a editora sempre tem um trabalho muito bonito que ela faz, olhar as capas, a organização, o trabalho gráfico, né, tem todo esse trabalho, e aí eu digo, esse livro aqui é interessante, esse texto aqui é interessante. Passa depois por todos os outros segmentos, departamentos da editora, se ele é aprovado, faz o contrato com o autor, e o livro pode vir para mim, para preparar o original, para outra pessoa que prepara. Então, somos em 3 ou 4 dentro da editora que preparamos originais. Eu trabalho muito mais com livro de poesia, por ser minha área, né? Livro de contos, que eu estou fazendo agora, e crônica. Trabalhei em um livro infantil, apenas, né? Mas tem uma outra pessoa que ela é especialista, formada na área infantil, então os infantis, eles passam para ela. E aí, preparação de original é aquela questão de fazer a leitura não só gramatical, linguística, mas também olhar narrativa, dar uma atenção para o personagem, dar uma atenção para o enredo, dar uma atenção... O conteúdo no seu pleno. No seu pleno, né? Então, isso demora. Muitas vezes leva um mês e meio, são 3, 4 encontros com o autor, discutindo a obra com o autor, né? Por Meet. Não é apenas ler o original do autor, mas você tem que conhecer profundamente. Tem que me apropriar. Como é que foi. Isso, tem que me apropriar. Daí, no primeiro momento, a gente faz um encontro com o autor, entrevista ele, conversa com ele, como que surgiu a ideia, como é que é essa proposta, como que ele pensa o livro, como que ele imagina a capa, como que ele imagina toda a construção do livro, como é que foi o processo. E aí eu vou me apropriando também das histórias que ele me traz. Como eu conto a história, quando eu vou num lugar, alguém me pergunta, como é que foi que esse livro se originou? E aí, depois disso, mostro para ele a dinâmica de trabalho, né? Como é que vai ser? Vai ser lá no arquivo compartilhado, vai ser lá no Drive. Tu usa o Drive? Uso o Drive. Beleza, então nós vamos fazer um artigo compartilhado, eu vou colocando os comentários, corrigindo, colocando as observações, colocando sugestões. Aí a interação. E nós dois vamos conversando. Muitas vezes a gente conversa com cada um na sua casa, muitas vezes o escritor em Porto Alegre, eu aqui, muitas vezes lá em Minas Gerais, como eu fiz um trabalho com um escritor de Minas Gerais, né, do Triângulo Mineiro, e ele lá e eu aqui, nós com o Meet, cada um com o arquivo ali, nós íamos conversar. Ou seja, é quase que uma conversa de amigos poetas, amigos contistas, né, cronistas, conversando sobre um livro. Só que ali tem alguém que é o autor, né, que é o criador, e tem alguém que está avaliando. Mas eu não me sinto assim só aquela pessoa que está ali avaliando, ser o crítico, aquela questão de sabe, alguém é submisso e alguém é... Não, pelo contrário, é uma troca. Porque a gente tem que pensar a linguagem de uma maneira viva. E porque, no fundo, na realidade, você está aprendendo com o trabalho desenvolvido por aquela pessoa e aquela pessoa, idem. Com certeza, é uma troca muito bonita, porque as pessoas têm que estar abertas para o aprendizado. Né? É aquela história do aprende quem ensina, né? Ensinamos para aprender também. Sim. Né? E esse processo todo é interessante porque ele demora um mês, muitas vezes um mês e pouco, e ele não pode ser rápido. Porque se ele for rápido, escapa com muita coisa. Né? E esse contato de um mês e meio de preparação de originais acaba criando um vínculo né? Muito grande. E esse vínculo também é bom para a editora.
porque o autor se sente mais valorizado, mais amparado, mais respaldado de muitas coisas, e esse trabalho que a Coralina faz, ele é interessante por isso, né? Vai encarecer um pouco o livro, porque tem o trabalho de quem está fazendo a parte de correção, de avaliação, trabalho de preparação de original, como tem editora que não tem isso, a gente vem conversando, né? Não tem, eu mando para lá o original e eu já tenho que mandar o original pronto. Ele publica, né? Eu não pago nada, né? Fizemos o contrato de 3 meses de uso do livro, pode fazer a primeira edição, segunda edição, terceira edição, 5 ou 10% do valor da tiragem é minha, se eu quero receber em valor em dinheiro, se eu quero receber em livros, digamos assim, tem todo esse processo é importante o contrato, né? Então eu sempre oriento, né? Uma questão que eu tenho certeza que os nossos telespectadores têm a curiosidade, quanto é que ganha um escritor, e eu não digo escritores famosos que vendem best-seller de milhões, mas um escritor comum, um escritor da minha cidade, que tem ali a sua editora, que já publicou 2, 3 livros, tem uma tiragem ali de 5.000 exemplares, enfim, que esses livros são vendidos. Qual é o percentual, como é que se vive da literatura? Eu sempre digo que antigamente pensava assim, a gente ia comprar um CD. Né? A gente pensa, o CD custa R$25, que caro, R$19,90, aquela questão naquela época, R$15,90, aquela questão. Mas muitas vezes a gente pensa, mas quanto por show essas duplas sertanejo, ou grupo de pagode, ou enfim, os músicos, banda, enfim, cobram. É tanto. Então o músico ganha no show. Muitas vezes é 5%, 10% que ganha numa venda de CD, ou antes ainda de disco. Tanto é que tinha músicos famosos que morreram na pobreza. É verdade. Né? E a literatura não é muito diferente. Muitas vezes a gente pensa assim, claro, o autor está numa grande editora, vende muito, né? Ganha mais. Mas assim, hoje eu ganho muito nas palestras. Por isso que é importante... Como o músico ganha no show. Como o músico tem no show, né? Eu tenho que ter... Mas para ir na palestra, para ir numa feira de livro, eu tenho que ter o livro. Eu não posso ser escritor apenas de alguns livros que eu já lancei há 4 anos atrás, ou há 3 anos atrás, ou há 1 ano atrás, eu não tenho um livro em mãos, que adianta? Porque muitas vezes na venda, da maneira como a gente se projeta, conta a história do livro, conta como que aquela história começou, a importância que a gente dá para nosso trabalho naquele momento, muitas vezes tem gente lá que não vai para comprar livro nosso, mas começa a nos ouvir, vê interessante, acha interessante, compra. Né? E muitas vezes eu fui para a feira de livro com nenhuma expectativa de vender livro, quando eu saio de lá com 10, 15, 20 livros vendidos por gente que eu nunca vi. Né? Que não tinha essa expectativa. Que não tinha essa expectativa. Tanto eu em vender, como uma pessoa em comprar o meu livro, sabe? Quem é Delaus aqui na feira de livro, né? De Gramado, por exemplo? Quem é o Delaus na feira de livro de Horizontina, por exemplo? De Ibirubá, por exemplo? Mas a maneira como a gente trabalha literatura, muitas vezes, por isso que é importante que o autor se profissionalizar, o autor saber como se portar diante de um palco, se apresentar, e não falar dele, como a gente enxerga muito. Não, falar do livro, falar da importância da literatura, falar dessa relação que o seu livro tem nesse processo todo dentro desse universo literário ou cultural, importante disso. Porque o que acontece? Se eu tenho 30 livros, eu vou numa feira de livro, muitas vezes a própria editora Coralina me leva para as feiras de livro, ela me contrata. Então, muitas feiras de livro que eu vou, já vou contratado para as feiras de livro. Isso é importante para o autor também, porque ele está chegando lá, se vendeu o livro ou não vendeu, de qualquer maneira, eu já recebi o meu valor que me cabe, meu cachê, digamos assim, pela minha palestra. Sim. Pelo meu trabalho, enquanto escritor, enquanto professor de literatura, muito mais enquanto escritor. A venda do livro é um plus. É um plus, é uma consequência. Por exemplo, quando a editora Coralina me leva numa feira, eu não levo meus livros pessoal para vender. Porque a editora está me levando. Sim. Então, as vendas vão para a editora. Então, muitas vezes é 5% da venda do livro que vai para o autor, ou 10%. Né? O preço de capa, digamos, a editora vende por R$30, dá 10%, vai dar R$3 para mim. Se eu pensar, eu tenho que vender muito livro para ganhar um valor considerável, mas valeu a pena em ir. Né? E aí, claro, quando nós somos contratados, aí eu já tenho um trabalho de palestra também, a importância da leitura, eu falo a questão da literatura locus regional, que eu também tenho uma palestra sobre isso, eu tenho uma palestra sobre literatura infantil, que eu vim moldando ela, então eu tenho umas 5 palestras que eu vendo para feiras de livro, eu vendo para os eventos fora, né? E muitas vezes
não é palestra, mas é um bate-papo com o autor. Sim. Você quer levar um autor numa escola. Os alunos já compraram um livro. Quando eu vou naquela escola, os livros já foram vendidos. Eles querem conhecer o autor. Eles querem conhecer o autor. Delalves, o nosso tempo ele se encaminha para o final. Em 2022, você foi indicado para um dos mais importantes prêmios da literatura do Rio Grande do Sul. É um prêmio da Academia Rio-Grandense de Letras. Qual foi essa obra e o que isto significou? Você não venceu o prêmio, mas foi indicado e ficou entre os 3 melhores. Isso, foi em 2021. 2021. E 2021, 2020 foi lançado esse livro aqui pela Bestiário, Ininterruptos, né? Choremos Ruas Dentro dos Ossos. Foi um livro importante, foi um divisor, né, de água para mim, porque foi um livro sofrido para escrever. Muitas vezes pensa, só escreve inspiração, vai cair no papel. Não, muitas vezes tem a expiração, que é construir, reescrever, refazer, né? E esse livro, eu já estava, como eu disse, a maturidade com o tempo a gente vai adquirindo, e é um livro que eu queria muito que ele ficasse muito bacana, que ele tivesse uma originalidade muito grande, que ele tivesse um peso enquanto literatura mesmo. Então eu trabalhei por 2 anos em cima do livro, reescrevendo, escolhendo poesia, preparando para esse livro aqui. Eu tive a felicidade do livro ser apresentado pelo Carlos Nejar, que é o nosso poeta, o único gaúcho hoje na Academia Brasileira de Letras, né? O Carlos Nejar, que foi patrono da Feira do Livro de Porto Alegre dessa última edição, no ano passado. E por coincidências da vida, aquela questão que as coisas vão acontecendo, né? E aí, esse livro ele ficou entre os 3 finalistas da Academia Rio-Grandense de Letras em 2021, né? E, como tu disseste muito bem, ele não venceu, mas eu acho que o prêmio já, só de ser indicado, está entre os melhores do Rio Grande do Sul naquele ano. Imagina quantos livros de poesias foram publicados em 2020, né? Quantos autores com nome, renome, que publicaram naquele período que não entraram. O próprio Carlos Nejar, a Maria Carpe também tinha livros publicados naquele ano e não entraram naquele ano, poderiam também, grandes livros. Então, eu sempre digo que isso não é o Delalves que foi melhor que o Nejar, ou Maria Carpe, ou outros grandes autores. Na verdade, foi o livro que, muito iluminado, digamos assim. E corpo de jurado a gente sabe também que é muito complicado, porque cada pessoa tem o seu olhar, cada pessoa tem a sua vivência, sua experiência de mundo. Cada ano, muitas vezes, tem as grandes temas que influenciam também o autor, né? Nós vivemos numa efervescência cultural, né? E, por felicidade, o livro ficou entre os 3 finalistas. Eu já digo que eu sou premiado por isso, não ganhei o prêmio, e isso trouxe também um certo reconhecimento. Porque as pessoas começaram, quem é o Delalves, né? Da onde é o Delalves, né? E nós conhecemos um pouco mais do Delalves Costa. Delalves, agradecimentos por você ter participado e repartido o seu conhecimento com o nosso telespectador. Agradeço muito a oportunidade. Eu acho que falar de cultura é sempre um momento agradável, né? Principalmente quando a gente é convidado por amigos, pessoas que comungam com a gente em valorizar os aspectos culturais, históricos, geográficos da nossa região, né? E eu acho que falar não é apenas do Delalves, mas falar da literatura em si. Eu estou aqui apenas agradecendo esse momento, essa oportunidade, e dizer para as pessoas que valorizem, que comprem os livros dos autores do Litoral Norte, né? Que valorizem, que seus municípios comecem a dar atenção para o que se produz aqui, porque nós vamos ser reconhecidos lá fora pelos outros a partir do momento que nós começarmos a nos reconhecermos enquanto sujeitos que fazem arte aqui na nossa região. Muito obrigado. E o Comunidade em Pauta de hoje vai ficando por aqui, agradecendo a você, telespectador, e desejando uma boa noite.